Bem, pessoal, então vamos dar sequência aqui às nossas aulas, agora falando do conversor Single Switch Forward. Então esse conversor é a mesma coisa do outro anterior que eu passei para vocês. O trabalho dele é praticamente a mesma coisa, só que aqui agora vamos estar trabalhando com uma linha isolada. Então, o que está entrando na saída, vamos ter um isolamento. O que está entrando aqui na entrada, vamos ter um isolamento. Suponha que aqui vai ser a nossa rede retificada e aqui vamos ter um trafo isolador. Nesse caso aqui, ele diz Single Switch Forward, mas na verdade tem, digamos assim, duas chaves. Uma chave que a gente pode controlar e uma chave que ela já é direta. Então, observe que o diodo aqui está inversamente polarizado aqui a entrada. Observe quando colocamos aqui a corrente aqui, não vai passar por aqui e nem por aqui enquanto o transistor estiver fechado. Só vai passar quando a gente fizer o controle desse transistor. No primeiro caso aqui, que está tudo fechado, não há passagem de corrente por nenhum ponto. Quando comutamos o transistor, que digamos que ele está saturado, está aberto para a passagem de corrente, quero alertar a vocês, quando a gente fala na elétrica que um circuito está aberto, na verdade ele está cortado, o circuito está aberto, chave está aberta. Então, quando vocês ouvirem essa denominação na elétrica, o circuito está aberto, quer dizer que aquele circuito foi cortado, aquele circuito rompeu um fio, rompeu uma trilha, rompeu um fusível, aí está aberto. Na hidráulica, quando falamos que está aberto, é porque há uma passagem de água. Já na elétrica, quando dizemos que está aberto, não há passagem. Quando dizemos que está fechado, é que há passagem. Quando nós dizemos na elétrica o circuito está fechado, quer dizer que a chave se fechou e há uma passagem de corrente. Então temos que ter esse cuidado. Digamos que o circuito aqui, o transistor está saturado, então ele tem uma passagem de corrente por ele. Ele está em corte, cortou o circuito, não houve passagem. Então quando vocês ouvirem essa denominação, está em corte, cortou o circuito, não houve passagem. Está saturado, houve passagem. Está fechado, houve passagem. Na hidráulica já é diferente. Então voltamos aqui. O primeiro ponto que o transistor satura, digamos que ele fecha, há uma passagem de corrente por aqui. Quando há o corte do transistor, há uma corrente reversa. Neste caso aqui, que eu digo para vocês que o trafo fica magnetizado. Se ele der outro pulso, mesmo com ele magnetizado aí, vai ter aqueles picos de tensão na saída e podendo assim detonar a chave, que é o transistor. Então, o rendimento dele também cai. Vai ter aqueles picos lá e cai o rendimento. Para acontecer o desmagnetizamento é que tem aqui esse diodo. Se esse transformador ficar magnetizado, ele fica saturado. Digamos assim, ele fica cheio de carga, cheio de corrente, que não tinha para ir onde lugar nenhum aí, e não tem como ele receber mais outra corrente para ele trabalhar. Por isso, a eficiência dele cai. É necessário que ele magnetize e desmagnetize. Nesse outro ponto é que vai acontecer aqui uma passagem de corrente pelo diodo. Quando ele desliga, quando o transistor desliga, há uma passagem de corrente aqui agora daqui para lá, desmagnetizando o trafo. Vocês veem que ele magnetizou daqui para lá, houve a passagem de corrente, e desmagnetizou daqui para lá, que houve a passagem de corrente aqui no diodo. Quando está o transistor em corte, não há passagem de corrente nenhuma, porque vocês observam que o diodo está inversamente polarizado. E aqui na saída, para não ter aqueles picos, vai ter aqui os filtros. Então tem o diodo aqui, polarizando corretamente. A tensão de saída aqui, ela vai ser contínua, no mesmo sentido. Já estes dois enrolamentos, vocês observam que um tem o ponto inicial em cima e o outro tem o ponto inicial embaixo. Seria como se esse estivesse bobinado assim e este estivesse bobinado assim. Ou bobinado os dois no mesmo sentido. Os dois estão bobinados no mesmo sentido. Só que ao invés de colocar o diodo na parte de cima, digamos assim, nessa parte aqui, foi colocado na parte de baixo. Então, este enrolamento está ao contrário deste, em modo de condução. Mas em modo de bobinamento, eles foi bobinado tudo igual. Então, vamos ter
N1, N2 e N3. A relação de espiras de N3 será a diferença de N1 para N2. Então, como abaixador, vocês sabem que a entrada N1 e N2 vai ter uma quantidade maior de espiras do que a saída N3. Para isso, temos que calcular as bobinas para que tenha uma indutância de acordo com a frequência que nós vamos trabalhar. Os conversores chaveados têm que trabalhar em alta frequência, acima de 20 kHz. 20 kHz já tem conversores aí de bom rendimento, mas tem conversores aí até de 400 kHz de acordo com a precisão. Na saída vai ter o filtro aqui formado pelo indutor e pelo capacitor. Tudo isso aqui tem que ser calculado corretamente. Capacitor, indutor, diodos, para que os diodos venham suportar aquela corrente de trabalho. Tem que ser diodos rápidos, por causa da comutação aqui é rápida. Então vai gerar um pico aqui, não vai ser alternado, mas vai ser picos de alta frequência. Então vou mostrar para vocês agora a simulação. Então olha o transformador. Esse transformador aqui, eu poderia configurar esse transformador também para ter aquele center tape, é o mesmo transformador. Aqui eu passei o N1 e o N2, a mesma quantidade de espiras. Agora, como eu vou fechar esse transformador, é que vai diferenciar. Então eu vou ligar ele aqui do modo que está, para vocês verem aqui, não tem os filtros de saída. É só para vocês verem aqui a forma de onda como seria. Então a tensão dele lá está 200 e poucos volts. Isso aí por causa dos picos. Olha para vocês verem a onda dele. Olha aí a onda dele aí. Olha os picos que tem aí. Tem até picos aí para atender ao infinito, digamos assim. Deixa eu abrir mais aqui para vocês verem. Olha a onda dele aí. Esta é a onda dele de saída. Olha. Agora eu vou colocar só um capacitor ali para vocês verem a diferença. Então coloquei um capacitor. Vocês viram aí que a tensão já caiu. Olha, eu estou trabalhando aqui numa frequência baixa, que é para a gente poder ter um resultado aqui no osciloscópio. Eu já tentei trabalhar com frequências exatas aqui e o osciloscópio ele demora muito para aparecer aqui. Então olha para vocês verem aí agora a onda de saída. Já é uma corrente contínua, pulsante aí. Agora eu vou colocar a retificação dele ali. Então a configuração de saída dele vai ficar desse modo aqui, olha. Aqui vamos ter a carga, que é só para medir aqui a tensão de saída. Aqui não vai dar uma tensão de saída, uma corrente contínua exata aqui, por causa que eu tive que fazer alguns ajustes. Por exemplo, esse indutor aqui de 1R aqui, só foi para ajustar para ele não ficar ativando o alerta. Então o Proteus ele tem alguns bugs, tem algumas configurações que a gente não fizer correta, ele não vai dar uma simulação correta. Então temos que alterar algumas coisas como se fosse uma resistência aí, para ele não ficar dando erro direto. Na saída dele não vai ter esses picos aí. Isso aí aconteceu porque eu fiz o ajuste aqui no indutor para que ele não fique dando bug toda hora. Mas a configuração de saída vai ser essa mesma aí. Quando a gente fizer o teste, eu já mostro para vocês os detalhes de construção e também como fazer o transformador, calcular certinho. Eu vou procurar uma maneira fácil aí para não estar muito entrando nessa parte da engenharia, para que vocês não tenham dificuldade em estar fazendo. Eu vou procurar fazer igual eu fiz com os transformadores de ferro. Eu vou procurar simplificar o modo para vocês fazerem o de vocês aí, fazer o experimento. E quem gostar dessa área mesmo, procura fazer um curso na área técnica voltado para essa área. Aí já vai trabalhar com cálculos exatos, com as fórmulas corretas. As fórmulas são um pouco complicadas porque para fechar um circuito completo e ter uma exatidão é necessário fórmulas exatas, não é calcular de qualquer jeito. Então essa fórmula simplificada que eu vou fazer para vocês vai dar para vocês fazerem as fontes de vocês tranquilo, mas se vocês forem trabalhar nessa área como se fosse trabalhar com exatidão, terá que ter cálculos precisos. Então se vocês gostaram da aula, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima.